Olha, boa noite a os que estão assistindo. Eu sou o Reinaldo Malandrin, sou do Partido Novo de São Caetano, e nós estamos aqui por uma preocupação grande que tem havido com os empresários, né? Eu também sou empresário e sou advogado. E a nossa ideia hoje é discutir um pouquinho a saída no momento mais complicado da empresa, que é quando ela realmente fica sem recursos. Mas já começamos. Eu vou pedir primeiro para a Andréia se apresentar. Por favor, Andréia. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Reinaldo, de nos reunir aqui para tratar de um assunto tão importante. Sempre é importante, mas nos dias atuais se faz mais importante ainda, né? Tendo visto esse número gritante que foi divulgado pelo Sebrae recentemente, que mais de 600 mil empresas possivelmente fecharão no Brasil, ou seja, a gente vai ter mais mortalidade de empresas do que mortalidade de vidas por causa da Covid, é um assunto que está totalmente em voga, inclusive há um projeto de lei no Congresso, está na Câmara, passou para o Senado, para ser aprovado com algumas mudanças na lei atual de recuperação judicial. Então, achei que o seu tema ele é super importante para tratar. Para quem não me conhece, eu sou advogada na área tributária, eu sou sócia do Juliana Advogados, no escritório de advocacia em São Caetano há 17 anos, e o nosso foco é realmente ajudar os empresários com os entraves do dia a dia, que não é nada fácil. Atualmente também estou como pré-candidata pelo Partido Novo, então seja Novo São Caetano, pré-candidata à vice-prefeitura da cidade, junto com o Mário Bom, também pré-candidato a prefeito. E o Reinaldo, tive o grato prazer de conhecê-lo através do Grupo do Novo, que é um grupo muito bacana, só tem pessoas muito bacanas, e o Reinaldo também está nesse time aí como... Pode falar, Reinaldo? Pré-candidato? Pré-candidato a vereador da nossa cidade. Então, já acabou o processo seletivo, né, Reinaldo? Já acabou o processo seletivo? Já acabou o processo seletivo, já foi aprovado no processo seletivo, assim como eu fui aprovado e o Mário Bom também fomos aprovados. Então, estamos agora nessa nova jornada da nossa vida também, que é a política. E, além disso, também eu apresento semanalmente um programa de televisão, no qual eu conheci a Tati, que se chama Tricotando Negócios. É um programa que trata sobre o empreendedorismo feminino. Passa na TV+, todas as quartas-feiras, e nós entrevistamos mulheres com cases de sucesso para inspirar outras mulheres, outros homens, damos dicas de empreendedorismo. Acho que a gente vê o case das pessoas, é interessante porque a gente se inspira. Então, além disso, sou mãe, sou cidadã sul-sancaetanense, estou me virando nos 30 aqui nessa pandemia, enfim, espero contribuir com vocês essa noite. Tati, agora é com você, te apresento. Muito obrigada pelo convite. Quero dar parabéns aos dois, né, por terem sido aprovados. Então, eu sei que vocês vão ter muito trabalho daqui para frente, mais ainda, né? Bom, deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Tatiana, eu trabalho com reestruturação de empresas há 21 anos. Trabalhava antes na GM, depois comecei a trabalhar com a minha família, que são todos consultores nessa área de recuperação de empresa, na área mais light, que não entra tanto a judicial, como a gente vai falar aqui na recuperação judicial. E tem uma empresa chamada Felicitar, que atende os empresários. A gente estrutura, falo que o bolso e a cabeça, porque o empresário, quando ele está equilibrado, ele consegue encontrar soluções e consegue entrar em ação, mesmo quando essas ações não são tão fáceis de serem tomadas, mas ele consegue enxergar a empresa e tomar decisões, né, para ter lucro, para continuar com a empresa de pé, que é isso que a gente espera sempre, né? E com os números que você passou aí, Andréia, muitas empresas vão fechar, e o que eu espero é que o espírito empreendedor não se acabe. Que a gente aprenda a fazer de formas diferentes, mas que a gente não mate o espírito empreendedor do Brasil. Se a gente quer ter um país rico, a gente tem que ter muitas empresas, muitos empresários. Então, esse é o comecinho da minha carreira. Verdade. Ok. Então, qual é o objetivo nosso aqui na nossa apresentação? É tentar trazer alguns caminhos que estão aparecendo para os empresários. E
Quando esses caminhos não dão certo, isso nós já fizemos 3 palestras a respeito, inclusive a Andréia participou, mostrando algumas facilidades que foram trazidas pelo governo federal, e você chega numa situação mais difícil, né? Que é a recuperação. E aí é que elas são especialistas e vão poder apresentar. Com a pandemia, a vida do empresário brasileiro, que já não é uma vida fácil, né, se tornou uma vida muito, muito complicada. A empresa que não tem o mínimo de fundo de caixa para passar por esse momento de baixo faturamento, acho que praticamente para todos, ela está sofrendo muito. E o que se imagina de 600 mil empresas fechando as portas não está longe da verdade, né? Tem países piores. Hoje eu li uma notícia sobre a Argentina. A Argentina está numa situação realmente terrível, terrível. Eles estão muito fechados, o lockdown está muito duro, e tem gente falando que isso é proposital para as empresas quebrarem e serem incorporadas pelo governo. Não vamos esquecer que lá tem um governo socialista que tem um pouco desse viés de que o governo deve ser empresário. No Ao contrário, e aqui eu vou começar com uma notícia que eu achei sensacional, sensacional. O governo federal, há uns 2 meses atrás, ele liberou muito dinheiro para ser emprestado aos empresários para que eles passassem por esse momento difícil. Só que esse dinheiro não chegava muito lá onde devia chegar. Eu mesmo tentei falar com bancos, e os bancos começam com exigências uma atrás das outras, e você acaba não conseguindo ter muita resultado. O que o governo fez, eu achei uma tacada de mestre, né? O que ele falou, que ele ia desentupir os canais. Ele criou o Pronamp. O Pronamp é um programa de auxílio à pequena e média empresa. Saiu uma portaria da Receita Federal do Brasil, como é que eles vão fazer isso, e já estão fazendo, porque antes da nossa live eu tive o cuidado de falar com alguns contadores e realmente eles já receberam notificação. A Receita Federal está analisando as empresas e informando no domicílio fiscal da empresa que ela tem direito a um empréstimo com uma taxa de juros de igual a Selic, mais 1,25 ao ano, o que daria, no momento, 4,25 ao ano. Um prazo bom para pagar, com 8 meses, se eu não estou errado, de carência para você começar o pagamento. Então, é uma taxa de juros muito boa e com prazo muito bom para você trabalhar. E tem lá as regras, X% do seu faturamento do último ano, né? Isso vale para empresas existentes até 31 de dezembro de 2019. Né? Eu achei que foi uma medida sensacional. Quem ainda não conhecia essa medida pode procurar o seu contador, ou que normalmente é o domicílio bancário, fiscal de todo mundo, é o contador, né? Das pequenas empresas, pelo menos. Eles estão achando que eles vão atingir 4,5 milhões de pequenas empresas, sendo que 3 milhões e 800 mil que estão no Simples e umas 700 mil, 800 mil que não estão no Simples, mas que vão poder usar isso. Né? Então, eu achei essa notícia sensacional para quem está com a corda no pescoço, como nós dissemos. É muito importante, fiquem atentos. Isso saiu no Diário Oficial do dia 9 de junho agora, e alguns domicílios fiscais já estão recebendo essa informação. Né? Tem algumas condições, eu não conheço no momento as condições todas para fazer. Né? Eu vou pedir para todo mundo ir fazendo as perguntas que quiser, eu vou anotar aqui, e ao final das apresentações a gente volta e responde as perguntas, ok? Beleza? Então, eu pediria agora para a Tatiana nos falar da sua especialidade, que é a recuperação branca, aquela recuperação onde você não entra na parte judicial, onde você só reorganiza a sua empresa. Tatiana, por favor.
Então, essa parte da recuperação branca, a gente utiliza, sim, a parte de advogados, né? Porque a empresa, quando ela está em dificuldade, ela não está sem problemas. Pelo contrário, ela está com inúmeros problemas judiciais, processos, protestos, né? Processo trabalhista, às vezes até pedido de falência. Então, os advogados têm que entrar em ação o tempo todo. Mas o que a gente faz? Por exemplo, tendo um capital, a gente tem que organizar a empresa. O que fazer com esse capital? Como a gente consegue ter dinheiro para sanar algumas urgências? E o ideal é sempre guardar uma parte do capital para comprar à vista. Hoje, com certeza, se você conseguir comprar à vista, você vai ser uma bênção para o seu fornecedor, porque ele deve ter também várias inadimplências. Então, o segredo é você manter a calma, ter um plano para o dinheiro. Não sair pagando todo mundo, porque esse dinheiro não dá para tudo. Então, para quem consegue ter um faturamento hoje, respira, vai com calma e faça um planejamento da onde o dinheiro pode ser muito bem aproveitado. Então, eu sempre indico para você começar a comprar à vista, mas existe um jeito de comprar à vista, né? Você precisa retornar esse capital. É que nem a moedinha número 1 do Tio Patinhas, né? Ele estava sempre protegendo essa moedinha e esse capital a gente também tem sempre que proteger. Então, o capital, normalmente, é o que ele salva uma empresa, não importa o tamanho. É claro, quando a gente tem um fôlego financeiro é muito mais tranquilo, mas tem empresas que continuam trabalhando, né? Alguns clientes meus, eles continuam com a porta aberta, outros estão com a porta fechada. Para quem está com a porta aberta é um pouco mais fácil, porque consegue fazer reservas. Né? A empresa que consegue ter alguma reserva, ela consegue passar por essa fase ou qualquer fase de dificuldade mais tranquilo. É assim, a gente está passando por esse momento de extrema dificuldade, mas faz 21 anos que eu trabalho com isso e eu sempre vi empresas com extrema dificuldade. Não era tanto pelo momento, mas é por não saber trabalhar esse capital. Então, o segredo é você ter cabeça tranquila e um planejamento financeiro. Quem eu vou quitar? Quem está me ajudando? Quais são as principais necessidades da minha empresa? A gente costuma falar que a empresa precisa do oxigênio. A partir do momento que ela abre a porta, a despesa começa a correr. Quais são essas despesas que são essenciais para a empresa? O funcionário, hoje tem a redução, às vezes, de funcionário, está com a ajuda do governo para pagar os salários, aluguel, né? Por incrível que pareça, existem muitas empresas com pedido de despejo, porque não estão conseguindo pagar o aluguel. Mas se você conversar, olha, não é por telefone, assim, por telefone, é claro, hoje é o melhor meio, mas se você conseguir olhar no olho da pessoa, explicar a sua situação, ou pelo menos fazer uma live, alguma coisa mais próxima, explique sua situação. As pessoas vão entender, principalmente se ela vê a verdade nos seus olhos. A verdade, ela sempre te liberta. Conte a verdade para sua família, fale o momento que a tua empresa está passando. Os empresários normalmente ficam com vergonha desse momento, mas não tem que ter vergonha. São erros muito comuns que as empresas fazem, independente do ramo que ela está. Então, são 5, 6 erros que já estavam sendo feitos, agora só intensificaram. Então, se você tem capital, observa, não perca de vista, põe ele para rodar, para trazer matéria-prima para a sua empresa, se você produz. Então, se você é um prestador de serviço, normalmente os custos são menores. Mas se você tem uma empresa, uma fábrica, pergunta, te explico como comprar à vista, mas não perca esse capital de vista, porque ele salva a tua empresa. E quem salva a empresa também são os fornecedores. Os bancos, eles, claro, ajudam, a gente sempre tem eles como sócio, né? Mas os fornecedores, eles salvam a tua empresa, se você explicar e falar a verdade para eles. Bem, alguma pergunta? Não, por enquanto está tranquilo. Eu acho que é isso. Depois a gente
traz as perguntas. Acho que agora a Andréia poderia falar um pouquinho, Andréia, da parte da recuperação judicial e da oportunidade ou não de se ir para a justiça com isso, porque nem sempre a justiça é um caminho muito fácil, não é? Sim, é verdade, Rinaldo. Tati, acho que o que você falou, acho que foi brilhante, né? Manter a calma e ter um planejamento nesse período de crise, nesse período de dificuldade da empresa, é a melhor coisa que se possa fazer. Não necessariamente todo mundo vai ter calma, né? A maioria dos empresários ficam desesperados, e aí é que começam a tomar atitudes e ações que não são tão convenientes, não tão cabíveis nesse momento. Eu queria também chamar a atenção, uma coisa que a Tati disse, que é muito importante, esse momento de pandemia e esse crédito, esse capital que ela falou que é bom as empresas terem, é sempre bom ter. Quando não se tem, o que se faz? Muitos empresários acabam vendendo patrimônio pessoal para injetar na empresa. Então, vende aquela casa da praia, o sítio, um carro, enfim, pega dinheiro da poupança da pessoa física para injetar na empresa. E às vezes esse não é a melhor opção. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar injetando dinheiro dentro da sua empresa e a sua empresa já não tem mais condições de operar, né? Por justamente você não ter feito uma análise, uma estruturação, um planejamento para verificar se ainda ela é viável, né? Ou se você vai ter que partir para uma recuperação judicial ou realmente talvez um plano de fechamento da sua empresa. Então, é importante também que se fale aqui, além da recuperação judicial, que eu vou falar daqui a pouquinho, na questão do empresário ter aquela cautela e saber o que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio da pessoa física, e não misturar essas duas coisas. Isso é importante falar, né, Tati? Sim, exatamente, porque os empresários, eles acabam vendendo esse patrimônio e a gente fala que coloca num liquidificador. Isso dura quanto tempo? 2 dias? 3 dias? Às vezes vende um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, não dá para nada, porque ele está desesperado e ele quer se livrar das dívidas. Esse não é o caminho. Se você pensar em vender alguma coisa que também não está tão fácil assim, mas às vezes um carro, uma moto, né, um bem com um valor menor é mais fácil, não coloque na empresa se você não tiver um planejamento, porque esse dinheiro não vai durar nada. Mas se você tiver um plano, e como eu falei, se você usar ele para capital de compra de mercadoria, você pode sair rápido do rolo. Assim, rápido depende do tamanho da sua empresa, o faturamento, o seu custo. Tudo depende de cada empresa. Eu nunca gosto de, no primeiro momento, falar em fechar uma empresa. Isso corta meu coração, porque eu sei que são anos e anos de dedicação. Assim, a empresa é o bebê daquela pessoa, dedicou horas, pensamentos, a família, os sonhos. Então, eu sempre gosto de ajudar os empresários a aprenderem a organizar financeiramente a sua empresa, olha, custo, estoque, tudo que está em torno da empresa, para ele continuar, porque a empresa tem que trazer alegria, e não só pressão do jeito que costuma ser nesse país. E a pessoa precisa curtir quando puder viajar, ter reservas. A empresa foi criada para a gente ser feliz. Então, esse é sempre o caminho. E, claro, sempre depende do sonho da pessoa, se ela quer continuar, se ela quer fechar. Mas eu acredito que sempre tem soluções. Sim. André, Legal. você foi por um caminho perfeito aí do patrimônio. Achei importante a gente salientar esse ponto, porque é um assunto que vira e mexe, as pessoas chegam no escritório e falam assim, olha, eu vou vender uma casa para colocar na minha empresa e vou pagar os impostos. Falei, opa, não, você está fazendo a escolha errada. Eu digo sempre que uma empresa ela não quebra se ela estiver devendo para bancos e para governo, impostos. Se for o seu caso, se você estiver devendo para bancos e para governo, saiba sim que a sua empresa é plenamente recuperável. Agora, se a sua empresa está devendo muito na praça, ou seja, para os fornecedores, aí você está com um problema sério. Porque, como a Tatiana disse, se você não tem quem te forneça a matéria-prima ou suprimentos para a sua cadeia de produção, ou se você é um prestador de serviço, mas o seu principal, sei lá, está devendo internet, energia ou aluguel, realmente aí vai ser difícil de você trabalhar. Então, o que a gente costuma orientar os nossos clientes quando eles chegam para o escritório na parte mais jurídica, com relação à recuperação branca?
Primeiro, a gente faz um plano para saber, como a Tati disse também, porque assim, só para diferenciar um pouquinho do nosso trabalho, a Tati, ela atua no dia a dia lá da empresa para recuperar mesmo, lá pago essa conta, não pago essa, né, Tati? Vou para o banco, não vou, pago esse imposto, não pago. Então, ela é a pessoa que fica lá no dia a dia, no operacional, na parte administrativa, para dar aquele apoio, o braço direito do empresário nesse momento de dificuldade. A nós, do departamento jurídico, tanto que somos parceiras, a gente faz conjuntamente um planejamento para direcionar essa empresa para onde ela vai. Então, por exemplo, primeiro a gente pega verifica mais ou menos a quantidade de faturamento da empresa. Quanto você está faturando normalmente? E quanto você está faturando nesse período de dificuldade? E a gente vai também analisar quais são as suas despesas, quais são os seus custos, para a gente tentar chegar num denominador comum e equalizar as contas, ou seja, aquilo que você está ganhando tem que ser aquilo que você vai pagar, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem que tentar chegar nessa equação. E aí, de que forma? Primeiro, você vendo que o seu faturamento reduziu muito, vamos ver as suas despesas. Vamos ver todas as suas despesas. Por isso que é importantíssimo você ter assim, um plano de contas na sua empresa, na sua gestão. Esse plano de contas é ali onde você mostra tudo que você tem para pagar, tudo que é despesa, custos. E de todas as áreas. A sua folha de pagamento, os impostos, o governo, eu falo impostos, taxas, ICMS, ISS, contribuição social, IRPJ, todos a carga tributária, subvenção tributária, tem que botar tudo ali. A folha de salários, os seus fornecedores, as suas despesas fixas, aluguel, água, luz, internet, tudo, você coloca lá. E aí a gente vai ter que chegar num ponto de equilíbrio, né? Se a sua receita caiu muito, você vai ter que renegociar tudo isso e vai ter que escolher quais são as prioridades para você poder pagar ou não. O que a gente tem feito muito no escritório é isso, é a renegociação de contratos com fornecedores, por exemplo, né? Então, renegociar o seu aluguel, como a Tati disse, renegociar todos os seus fornecedores. Então, no meu escritório, por exemplo, o fornecedor do outsourcing de impressão, o nosso fornecedor de internet, o nosso fornecedor do alarme do escritório, o nosso fornecedor de papelaria, enfim, tudo a gente negociou, porque a gente também teve uma queda de receita, né? E essa mesma lição de casa, a gente tem aplicado para todos os nossos clientes que estão com dificuldades, porque todos estão com dificuldades. É difícil você falar, hoje em dia, só as empresas de tecnologia, que cresceram muito, o Zoom triplicou, quadriplicou o faturamento, enfim, essas empresas que foram muito demandadas nesse período de pandemia cresceram muito, mas a maioria das empresas não. Então, acho que esse planejamento da contingência é muito importante. E aí, como eu disse, a parte bancária e a parte do governo, dos impostos, eles têm um tratamento diferenciado, né? Os bancos, nesse período, eles reduziram muito a taxa de juros, alguns, e também alongaram muito a dívida, inclusive deram uma carência para você começar a pagar os seus parcelamentos, os valores que vocês tinham em aberto com os bancos. Então, eles já fizeram algumas atividades para ajudar os empresários, mas não foram todos os bancos e nem sempre todos os empresários conseguiram esse tipo de negociação. O governo, então, eles prorrogaram muito a parte tributária, os impostos federais, praticamente a maioria. O grande problema foi o ICMS, na verdade, que é o imposto estadual, e o ISS. Inclusive, existem até estados e municípios que estavam coagindo esses empresários a perder a licença, lacrar o estabelecimento caso não pagassem esses tributos, que é totalmente absurdo e inconstitucional. Tudo isso para quê, gente? Para que nós não tenhamos que chegar a uma recuperação judicial. A recuperação judicial, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é legal. Né? Ela é legal do termo jurídico, ela está na lei, obviamente, mas ela não é uma coisa boa. Né? Por que não é uma coisa boa, gente? Porque é a mesma coisa que você faz na recuperação branca ou extrajudicial, isso que eu falei, você vai apresentar um plano de pagamento para todos os seus credores, aí inclui todos os credores, bancos, governo. Você não tem a opção de falar, olha, eu vou pagar esse, e vou deixar esse aqui lá para frente. Não. Você tem que incluir todos os credores, inclusive aqueles credores que você já tinha cansado de te cobrar,
já tinha deixado a dívida perdida, eles também vão entrar nesse rol. E aí, se já é difícil você conseguir cumprir com todos os seus objetivos o planejamento de uma recuperação branca, na recuperação extrajudicial, imagina na judicial que você se compromete judicialmente perante um juiz a fazer esse plano sob pena de, em não cumprindo o plano, ser decretada a sua falência. Então, a gente não aconselha a recuperação judicial. Toda vez que vem um cliente no meu escritório, bate, olha, eu já sei, eu quero pedir a minha recuperação judicial. Eu tento entender quais são os motivos que levaram ele a essa opção, e na maioria das vezes o motivo é o desconhecimento. Ele não sabe com profundidade o que é uma recuperação judicial e o quão profunda é essa recuperação judicial e o quão perigosa ela é também se você não cumprir o planejamento. O único caso que a gente aconselha um cliente a entrar com uma recuperação judicial, por exemplo, é nos casos de fusão e aquisição de empresas, né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma empresa, né? Agora, nesse momento, também tem muita gente comprando empresas. Então, nesse caso, para quem está comprando a empresa, se o meu cliente for comprar uma empresa, eu sugiro que aquela empresa que está sendo comprada abra, sim, um plano de recuperação judicial antes de você adquirir aquele negócio, porque aí sim vai ficar patente todas as dívidas que essa empresa tem, e não vai ter aquela história lá, vamos colocar essa dívida aqui debaixo do pano, vamos mostrar isso aqui no nosso due diligence, e isso é muito perigoso. Então, nesses casos, a gente aconselha, sim, a fazer a recuperação judicial, mas de via de regra, não. Não sei se deu para entender direitinho essa questão, por que a gente não aconselha. A gente, na verdade, advoga para muitas empresas que estão como credores em recuperação judicial. Então, por exemplo, faz de conta que a sua empresa tem uma dívida, tem um valor em aberto com uma grande empresa, e essa grande empresa entrou com recuperação judicial. Aí a gente advoga para você, habilitando o seu crédito nessa recuperação judicial, e vai defender esse crédito lá no processo. Porque aí você pode, por mais que você tenha o direito a receber, você depende da lista que você está, você não recebe, então você precisa advogar esse seu crédito. Então, assim, recuperação judicial não é muito bacana de atuar, né? É um processo muito moroso, muito custoso, demora anos. Quando você entra, se você tiver um crédito para receber de um cliente que está em recuperação judicial, por exemplo, você vai receber esse crédito com valor com deságio, né? Porque quando você faz esse plano, você fala assim, olha, você tem a dívida, sei lá, de 100 mil reais para pagar para esse meu cliente, mas eu vou pagar só 10. E aí, 10 ou 100, ou 10 ou nada, entendeu? Não tem muito o que negociar nesse momento. Por isso que é sempre legal você negociar antes, na recuperação extrajudicial ou branca. Acho que eu falei bastante, né? Advogado começa a falar no parágrafo. Não sei se deu para ter alguma dúvida, ou quer que eu explique novamente, fica à vontade, gente. A recuperação judicial, ela também tem um administrador da massa, né? Que é mais um custo que geralmente recai sobre o empresário antes dele conseguir salvar a empresa dele, não é isso? Exatamente. É o administrador judicial, que é denominado hoje, né? A gente falida porque não é mais o processo de falência, né? É só um termo técnico, só para vocês saberem. A gente fala de administrador judicial. E essa pessoa, ela é responsável por administrar todo esse planejamento, verificar se a pessoa que pediu o requerente da recuperação judicial está cumprindo ou não o planejamento e reportar isso para o judiciário. Então, é muito moroso, é muito complicado. Geralmente, as grandes empresas é que optam pela recuperação judicial, porque o processo não é caro, não é barato. Os advogados cobram bastante, inclusive para atuar nisso. Então, meu conselho, para pequenas e médias empresas, se possível, fuja da recuperação judicial. Né? Busque sempre profissionais como a Tati, por exemplo, para ajudar nessa negociação do dia a dia da sua empresa, que eu acho super importante. Procure também advogados que tenham experiência nessa questão de negociação extrajudicial e branca também, para te ajudar a negociar todos os seus contratos. Isso não é para um advogado que tem essa experiência, não é difícil, né? E a gente consegue, sim, bons acordos antes de você partir para a recuperação judicial, viu, Reinaldo? Olha, o que você estava falando... Eu perguntaria para a Tati, tem uma hora certa para a pessoa
começar a pensar em procurar você ou um outro profissional do seu tipo para organizar a Tem. recuperação branca? E qual é a primeira coisa que você faz na empresa quando você lá chega? Olha, o segredo é a gente sempre arrumar a empresa quando ela não precisa ser arrumada. Exatamente, porque a gente não está vendo tudo, né? O dono, normalmente, de pequenas e médias empresas, ele está tomando conta do banco, ele parou de olhar cliente, ele parou de olhar custo, então ele não consegue enxergar tudo, até porque ele não vê alguns números essenciais da empresa, tipo quanto vende todo dia, o quanto compra de mercadoria todo dia, o tamanho da despesa. Então, a gente faz duas coisas simultaneamente. Primeiro, acalmar o empresário, porque ele chega achando que a empresa dele não tem solução. Então, ele está em pânico. Então, a primeira coisa para mostrar para ele que tem saída. A segunda é começar a pedir alguns números que os empresários deveriam saber todos os dias, mas não sabem. E a gente utiliza um sistema exatamente para mostrar para a empresa todos os dias se ela está tendo lucro ou prejuízo e para fazer as projeções mensais. Então, quando a gente observa que a projeção já está com prejuízo, a gente tem que entrar em ação. Hoje em dia eu estou me dedicando muito à marketing digital exatamente para entender como trazer mais receita através da internet, que é o caminho para as empresas. Porque com dinheiro a gente soluciona a maior parte das nossas situações. Agora, existem conceitos. Quando você muda conceito, você muda o efeito. E os empresários não têm o conceito de guardar. Eles acabam colocando tudo na empresa. Então, tem o dinheiro que tem que pagar ele mesmo, ele tem que pagar as contas de casa, porque senão ele vai ter briga com a esposa. Ele tem que guardar para viajar, para dar qualidade de vida. Ele tem que guardar para fazer investimentos, porque lá na frente, provavelmente, ele não vai ter aquela energia que ele tem hoje. Então, a gente tem que ter essa visão estratégica financeira. Mas tudo começa com as informações que a empresa traz, que normalmente não são verdadeiras. Não é porque ele mente, mas é porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo com a empresa. Então, o começo de tudo é conscientizar o dono o tamanho da empresa dele. E olha, muitas empresas chegam achando que a empresa já não serve para nada. E a gente começa a entender o valor que a empresa, os produtos que a empresa trabalha. Existem produtos fantásticos, é claro, vai de plano de marketing. É toda uma reestruturação em várias áreas da empresa. Dificilmente, assim, quando tem a necessidade, tem que realocar um funcionário ou outro, mas a gente evita ir por esse caminho, porque normalmente as pessoas que estão ali também estão lutando pela empresa. Os funcionários querem que a empresa vá bem. E quando chega uma crise, é a hora da gente mudar tudo aquilo que a gente já queria mudar. Então, a gente sempre enxergou crises, já que estamos nela, vamos aproveitar. Ninguém quer entrar numa crise, porque dói. Não vou mentir para você, dói. Mas quando você passa pelo processo e começa a ter qualidade de vida, ter qualidade de sono, ter paz, a maior parte dos empresários que me procuram, eles falam que tudo que eles querem é ter paz, dormir, né? Conseguir ter ânimo para ir para a empresa o dia seguinte. Então, eu falo para você, tem solução. É claro, cada caso hoje é muito peculiar, cada empresa. Mas se a gente consegue montar até um plano de fazer um marketing digital, de começar a trazer dinheiro para a empresa, é só organizar conceitos. Então, o começo é isso, números, né? E todos os dias esses números, saber o quanto a empresa está trazendo de lucro ou prejuízo. O segredo é o seguinte, você olhou ali o número, deu um positivo, ufa, respira. Deu um negativo, a gente tem que transformar isso de algum jeito. E aí você usa toda a inteligência da empresa. A gente tem que usar ideias da onde a gente menos espera para conseguir tirar uma empresa de dificuldade. Então, todas as ideias são super bem-vindas, de projetos, às vezes, antigos, que estão na gaveta, projetos até na parte de se a empresa é lucro real, se é lucro presumido, toda essa parte que a Andrea faz, de rever
refis, a gente tem que olhar tudo. Mas o essencial é trazer dinheiro para dentro da empresa. Compra e venda. Começa por aí. Assim, você tem que voltar à origem. Como a empresa começou? Às vezes começou no fundo de quintal, então a gente tem que lembrar da origem. Comia ovo, né? Não comia filé todo dia, apagava todas as luzes da casa, fazia aquela economia. Hoje é essa hora, né? De economizar onde pode e fazer um planejamento aonde vai alocar o dinheiro que vai trazer mais benefício para a empresa. E às vezes o empresário não consegue fazer sozinho, é muita coisa para ele. E na parte de recuperação judicial, eu também não recomendo. Não é porque meu trabalho é a outra parte, mas porque quando o empresário negocia com o fornecedor, ele começa a ganhar de volta a dignidade, o prazer de ter uma empresa, o orgulho de ser empresário. E é isso que a gente não pode deixar morrer. Essa parte de essência do ser humano. Então, cada vez que eu vejo uma empresa fechar, assim, eu choro, de verdade, porque eu falo, nossa, quanto sonho. A não ser que a empresa realmente queria fechar, mas quando tem que fechar porque não viu solução, olha, é de cortar o coração, porque às vezes eu falo, nossa, se soubesse dessa informação antes, ele não precisaria ter fechado. Então, eu acho que essa live é para isso, para mostrar que tem solução. É para manter a esperança, sem dúvida. Você tocou num ponto interessante, acho que a André podia explorar um pouquinho. Essa mudança do tipo de empresa de lucro real, lucro presumido, André, como é que funciona? O que pode ser feito aí? Eu estava ouvindo a Tati falar, e aí eu até estava escrevendo aqui 6 dicas para não cair na recuperação judicial. As pessoas gostam disso, né? 6 dicas disso, 6 dicas daquilo. Mas aí eu estava depois refletindo, na verdade, assim, essas dicas que eu vou passar aqui para vocês, e vou falar também da parte tributária que você perguntou, Reinaldo, não estou fugindo, não. São dicas, na verdade, que quando você abre um CNPJ, você já deveria fazer. Não é só no momento de crise. O problema do empresário brasileiro é esse. O problema é que eles acabam se desesperando e tomando ações que deveriam ter sido tomadas desde que abriu o CNPJ, e nunca fizeram. É esse o problema. E o que eu tenho visto também, que as empresas que estão quebrando agora estão dando a justa causa, vamos dizer o seguinte, vão dando a culpa da crise, da pandemia. Mas não. As empresas que estão quebrando agora são aquelas que já estavam na corda bamba, que não se reinventaram, que ficaram vendo a modernidade passar e não se atentaram que nós estamos vivenciando um novo século, né? Então, é isso que eu fico, assim, um pouco pasma, mas assim, vamos falar das dicas e eu vou falar do negócio do planejamento tributário. Em primeiro lugar, 6 dicas, então, para você não cair na recuperação judicial. Primeira, procure ajuda. O empresário ele tem que estar sempre focado no core business, que é aquilo que a empresa faz. Todas as outras atividades, atividade administrativa, atividade jurídica, atividade de marketing, atividade, às vezes, de um profissional de vendas, delegue essas funções para profissionais que entendam o que estão fazendo, que vão fazer aquilo com competência e com eficiência. Porque o empresário que quer fazer tudo, Reinaldo, não faz nada direito. Ele fica no dia a dia só apagando incêndio, e não foca no negócio. Não consegue... para mim, empresário que trabalha muito não é empresário, ele é operacional. O empresário tem que ser o CEO, aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que é estratégica e que delega muita coisa, na minha opinião, tá? É o que eu vejo com a experiência dos meus clientes e é assim que eu atuo no meu dia a dia empresarial. Segunda dica, decida pela razão e não pela emoção. O empresário que é muito coração, gente, está fadado ao insucesso, desculpa. O empresário tem, sim, que tomar decisões baseadas na razão e não na emoção. E aí entra essa questão de, por exemplo, você ama muito a sua empresa? Ótimo, cuide bem dela, sempre, não só na crise, né? Não adianta no final, quando a pessoa está morrendo, você vai querer dilapidar o seu patrimônio constituído todo da sua família e colocar na empresa quando ela já não é mais saudável. Essa não é uma atitude que você vai decidir pela racionalidade, né? Você está decidindo pela emoção. E outra, encerrar uma empresa no Brasil não é fácil, porque ninguém vai lá, encerra esse CNPJ, acabou. Não, as dívidas vão continuar
batendo na sua porta até prescreverem, isso demora muitos anos. Então, assim, é o que a Tati falou, não dá para você morrer com uma empresa, né? As dívidas continuam com você, então você tem que decidir pela razão. Quando você tem que mandar um funcionário embora, infelizmente tem que mandar, não tem outro jeito. Né? Ah, mas trabalhou comigo há 30 anos, é uma pessoa que eu considero muito. Ok, faça um planejamento para ele pós-demissão, né? Contrate um recrutamento, contrate um curso para ele se capacitar, se ele estava deficitário na sua empresa, dê feedbacks antes de você ter que demiti-lo, enfim, tem várias ações que você pode fazer para você não ter que decidir pela emoção. Terceiro, faça um planejamento de crise. Quando você abre o seu CNPJ, não só na crise, quando você abre a empresa, você já tem que fazer um planejamento de crise. E o que significa isso? Avaliar as suas despesas o tempo todo. Eu digo assim, despesa é igual unha. Quanto mais cresce, mais você tem que cortar. Né? Quando a empresa fica muito grande, o dinheiro começa a vazar por alguns ralos que você nem sabe onde está gastando. Então, despesa você tem que olhar de lupa. Todo o mês você tem que ter o seu DRE, olhar direitinho, como a Tati disse, olhar direitinho esses números, porque sempre vai crescer, a despesa sempre vai crescer, você tem que ir lá como empresário sempre tentar reduzir, sempre cortar como você corta a sua unha. Renegociar com fornecedores sempre, né? Não é aquela questão assim que eu vou lá espremer o fornecedor, isso não funciona, gente, isso é coisa do século passado. Hoje, se a empresa não for ganha-ganha e a cadeia produtiva não for ganha-ganha, não adianta, né? Então, negociar sim com o seu fornecedor sempre, mas de forma justa, de forma lídima, de forma clara, transparente, como a Tati disse lá, olho no olho. Quarta dica, alongar dívidas. Então, por exemplo, bancos e tributos, você tem sim maneiras legais, justas de você alongar isso. Não é porque o seu gerente chegou lá e falou, olha, vou te protestar, ou eu vou cancelar o seu capital de giro, enfim. Os gerentes, eles, não sei se tem algum gerente aqui, desculpa, mas, né, eles fazem o trabalho deles que defender a carteira deles. Mas nós, advogados e especialistas na área de recuperação judicial, também, extrajudicial, conseguem, sim, alongar essas dívidas. Então, alongue as suas dívidas, tanto com bancos e com tributos. Quinta dica, que aí entra também no alongamento, mas faça um bom planejamento tributário. É isso que você está falando, que você perguntou, Reinaldo. Os empresários reclamam muito que no Brasil a carga tributária é muito grande. E é mesmo, é absurdamente alta. E aí a gente vai entrar naquela questão também que a gente não tem nenhuma contrapartida, nossos serviços públicos são péssimos, enfim. Porém, o empresário ele tem 3 opções para definir o seu regime tributário a cada ano. A cada ano você pode optar pelo simples, pelo lucro presumido e pelo lucro real. E essa análise quem faz não é contador, essa análise quem faz é um advogado tributarista. É a mesma coisa de você pensar assim, estou com câncer, vou no clínico geral. Não, você tem que ir no oncologista. O contador, ele entende do dia a dia da sua empresa. Depois que foi definida a carga tributária, de acordo com as jurisprudências, com os entendimentos da justiça para o seu negócio, aí sim você vai utilizar o serviço de contabilidade para a apuração dos impostos no dia a dia. Mas a análise, quem faz, se é lucro real, lucro presumido ou simples, é sim o seu tributarista junto com o seu contador de confiança, porque ele conhece o dia a dia da sua empresa. E aí eu fico dando um puxão na orelha nos empresários, porque assim, todo mundo reclama muito que paga muitos tributos, mas eu quero saber quem daqui já foi, levanta o dedo aí, quem aqui já foi num tributarista e fez uma consulta para perguntar se a carga tributária da sua empresa está correta. 95% dos empresários não vão. Acho que isso é coisa para grandes empresas, para multinacionais, e acabam, às vezes, optando pelo simples, por exemplo, sendo que o simples é uma das piores armadilhas para quem é um pequeno empreendedor, porque o simples ele aumenta a carga tributária de acordo com o aumento do seu faturamento. Então, se você fatura muito, você acaba pagando mais, e as suas despesas não são contabilizadas. Então, eu faço aqui, vendendo meu peixe também, obviamente, consulte um tributarista, tenho certeza que você vai ter muito mais a ganhar do que você vai pagar essa consulta para ele. Sexta dica, que está, na verdade, esqueci de falar mais uma coisa. Busque créditos tributários desconhecidos da sua empresa. Para quem opera no lucro
presumido no lucro real, no Simples não tem essa possibilidade. Para quem opera no lucro presumido no lucro real, os empresários pagam mais impostos do que o devido, por desconhecimento. E você possui muitos créditos que você pode recuperar, inclusive utilizar para você aumentar o seu fluxo de caixa do dia a dia. Isso é uma dica, assim, super importante, que quem agora está na crise, está precisando de dinheiro à torta e à direita, tem dinheiro bom dentro da sua empresa se você está dentro do lucro presumido, do lucro real. Então, conversa com o seu contador, conversa com o seu tributarista de confiança, porque dá, sim, para gerar caixa com os seus próprios impostos. E sexta dica, faça um planejamento patrimonial. É aquilo que nós falamos no começo. Segregar o que é patrimônio da família do que é patrimônio da empresa. Não pode misturar as duas coisas, gente. No momento de crise, você vai, sim, ter aquela coceira de acabar com o seu patrimônio pessoal para injetar dinheiro na empresa. Isso não é a melhor opção. Eu vejo muitos empresários aí queimando a casa da praia com valor assim bem abaixo. Ai, mas o meu amigo vai comprar para mim, depois vai passar a escritura lá na frente. Gente, tome cuidado com isso. Então, essas 6 dicas que eu disse aqui para vocês, eu acho que são importantíssimas para qualquer empresa, em qualquer situação, não só para aquelas empresas que estão partindo para uma quebradeira ou para buscar uma recuperação branca ou judicial. Mas, se você não conseguir fazer tudo isso, e se você acha que a recuperação judicial é o caminho, consulte mais uma vez um outro advogado para te mostrar que existem opções e saídas. Não faça direto a recuperação judicial, que é a maior roubada que você pode fazer. Olha, Andréia, sabe o que eu ia te falar? Que quando a empresa, o empresário, ele pensa em vender um imóvel, esse imóvel já está vendido. Porque ele fica com aquilo na cabeça, isso vai trazer dinheiro, isso vai trazer dinheiro, isso aqui vai resolver meu problema, isso daqui vai me livrar do problema, eu vou me livrar de toda essa pressão. Ele já vendeu. Então, pessoal, pensa aí, ó, não pense em vender patrimônio, pense em reestruturar a empresa em produto, em custo, trazer dinheiro para a empresa e preserve aquilo que você tem. E se for vender, que seja com consciência do que vai fazer com o dinheiro. Não venda sem ter um planejamento financeiro para esse dinheiro. Podíamos, acho que, começar umas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Simone. Se um fornecedor não negocia e protesta a duplicata, eu posso pedir para pagar só o valor principal e não pagar as custas? Acho que a Tatiana poderia responder essa. Nessa parte de protesto, eu acredito que seja mais com a Andréia, mas o segredo é você ter uma boa conversa com o teu fornecedor, explicar realmente sua situação. Porque, olha, não vai ser pagar as custas que é o problema. Né? O problema é um pouco maior. Se você tiver um plano de comprar à vista dele, e ele pode até pedir para segurar isso, se você começar a comprar à vista dele. Você também pode pegar tudo aquilo que você já comprou desse fornecedor em anos que você é cliente dele, levantar e explicar que você quer continuar sendo cliente, que é só um momento e que você está trabalhando, que se ele quiser ele pode ir na sua empresa. O problema é um pouco maior do que as custas. É quebrar a confiança. Eu acho que esse é o problema maior dele como seu fornecedor. Com relação aos protestos também, Tati, já está suspenso os protestos por 90 dias. Então, tem que entender o que é essa negativação que ela está dizendo, né? Se é Serasa, se é SPC, ela pode pedir exclusão. Não pode protestar nesse período de pandemia. Apesar que estão protestando, principalmente bancos protestam, né? Porque às vezes as empresas elas trocam boletos, né? Adiantam boletos, e quem acaba protestando às vezes é até o banco, né? Então tá errado, não pode. Dá para entrar com medidas judiciais com relação a isso. Não. Acho que... Na verdade, eu acho que o que podemos dizer é que tem que procurar ajuda quando você está com uma situação difícil, né? Não basta só você querer reinventar o seu negócio, isso é importante, mas esse caminho da renegociação, ele é um caminho meio pantanoso. Se você conhece, como a Andréia falou agora, olha, eu não tinha lembrado disso, realmente está suspensa toda a parte de protesto nesse tempo, né? Assim como está suspenso o despejo neste tempo. O despejo não está suspenso, não. Despejo eu não vi suspenso. Tem suspenso, Reinaldo?
Olha, pessoa física eu tenho certeza, agora pessoa jurídica realmente não sei, eu não fui verificar. Tá, não, Não. então pessoa jurídica eu não sei, acho que isso... Eu sei que tinha uma lei, eu também não Esse tinha eu uma lei, sei que né? Um projeto de lei é, para suspender tudo isso, mas eu acredito que não vingou. não, Posso estar mas eu desconhecida também. podemos até ver isso, realmente. Mas, de qualquer maneira, nós temos várias medidas de ajuda, né, que o governo, especialmente o governo federal, fez bastante. O que eu não vi de verdade, e eu critico muito isso, foi o governo municipal mudar, acho que nem a data de recolhimento do IPTU foi mudada, né? Eu não vi auxílio Nada. de nenhum tipo do governo, aqui dos governos municipais para os empresários poderem sair desse buraco, e não foram eles que entraram, em muitos casos. Em alguns casos, como disse a Tatiana, né, realmente a pandemia só mostrou uma situação que já se delineava, mas eu vi pouca ajuda do governo municipal, né? Empresas que pagam ISS, eu não vi nem mudar a data de recolhimento, né? Nem ter essa protelação para recolher, nem mudar nada, nada. Eu não vi nada, nada do governo municipal. E eu acho que esse é, sim, um dever muito grande do município. O empresário, ele traz a vida para o município. Ele deveria ser muito, muito ajudado no município. E uma outra coisa que eu acho que nós precisamos aprender um pouco nesse instante é de valorizar, mas mais ainda o comércio local, a indústria local, quem está ao seu lado, porque aí o lucro também fica na sua cidade ou no seu país, né? É uma coisa muito importante nesse momento é a gente se agregar para porque vai ser dolorido, a volta pós-pandemia não vai ser fácil para ninguém, né? Não é só agora a pandemia, não. O pós-pandemia vai ser difícil, muito difícil. Essa é a minha avaliação, né? E realmente você falou uma coisa que eu acho que podíamos até explorar um pouquinho aí, Tatiana, depois a Andrea também, é sobre a necessidade do empresário, num momento um pouco melhor, ele ter a empresa, na verdade, ter uma certa poupança, né? Para coisas inesperadas. Como é que você que vive esse dia a dia, qual é a realidade do empresário brasileiro nisso? Olha, eu vou te falar antes de março, tá? Os empresários nunca chegaram com reservas. E quando tinham, acabaram com elas antes de pedirem ajuda. Né? Quando a gente começa a trabalhar, a empresa começa a ter lucro, a gente começa a separar um pouco para os fornecedores, um pouco para a pessoa física, né? As contas pessoais, para pagar as despesas da empresa, a gente já começa a fazer reserva. Por exemplo, de 13º, de férias, de manutenção de máquinas, de marketing. Então, nem que seja R$ 1, porque é conceito, né? Vai lá toda semana, os R$ 5, vai e separa e põe numa conta. Pode ser conta poupança, pode ser uma conta de investimento, mas é criar o hábito de separar. E ele tem que anotar sempre que retirar essa reserva. E muitos acabam, por exemplo, de 13º. Uma empresa que chegou em dezembro do ano passado, pagou o 13º, já tinha para pagar o 13º desse ano. Porque vai sempre colocando um pouquinho a mais, vai pegando gosto, né? E quando a empresa tem que colocar a mão na reserva, o pensamento de colocar a mão na reserva já é um alerta. Por que está pondo a mão na reserva se não era destinado, às vezes, para aquilo? Precisamos aumentar o valor de compra à vista. Ok, então vai trazer um retorno. Não, é para comprar um apartamento. A gente precisa do apartamento, vai trazer retorno, vai trazer custo, quem vai usar? É toda tipo uma estratégia para também você você ter um imóvel, mas ter retorno disso, né? Olha, te digo assim, que antigamente, né, os empresários começam a ficar mais tranquilos, eles começam a procurar problema. Não sossega também. Né? Quem está com dinheiro, está com tempo, começa a sempre querer comprar um caminhão, quer comprar um sítio.
Então, a gente não tem o hábito cultural de permanecer com dinheiro, grana. A gente quer ter patrimônio. Mas quando a empresa entra em dificuldade, às vezes a empresa tem muito patrimônio, tem milhões em patrimônio, mas não tem R$ 100 para comprar alguma coisa para colocar em casa. Então, questão de conceitos. As mudanças virão, a gente está passando por elas. Agora, quem tem conceitos sólidos, financeiros, passa tranquilo. Quem não tinha, agora é o momento para se criar. Não quer dizer que vai passar viver em dificuldade, não, todo mundo vai sair dessa, a gente vai ter que achar uma solução. A gente vai ter que preservar a maior parte das pessoas, da sanidade delas, para que elas continuem com vontade de lutar por esse país. A gente vive nele. E o jeito da gente ter um país rico é criar conceitos financeiros ricos. Perfeitamente. De riqueza. Andréia, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu falei bastante já, né? Com o advogado, como eu falei, começa a falar, não para mais. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse momento, né? Eu vejo alguns empresários que o problema também maior nessa crise, Reinaldo, é a questão que você falou dos impostos, mas é a questão dessa incerteza, né? E essa disputa política entre governo federal, estadual, município, abre, reabre, não abre. Acho que isso que causa muito estresse, né? Porque a gente não vê uma data final, né? Um marco que vai falar um termo, olha, acabou, chega, agora a gente pode voltar a trabalhar, a gente vai tomar as cautelas necessárias, sim, mas voltar às atividades, né? Eu acho que isso precisa já, né? A doença está aí, sim, mas todo mundo está muito consciente do que está acontecendo. As pessoas estão, sim, preocupadas com a saúde, mas estão, sim, se protegendo também. Então, eu sou super a favor de abrir as coisas e retomar a vida normal. Para quem é prestador de serviço como eu, por exemplo, tá tudo bem, não está ruim, porque a gente está trabalhando bastante, né? Estamos ajudando nossos clientes, a gente só não está lá fisicamente no escritório, e aí até a gente está pensando se a gente vai voltar ou não vai voltar, talvez a gente nem volte a trabalhar mais fisicamente esse ano, ou ainda trabalhe de uma forma diferenciada, até porque isso para a gente também foi bom, reduziu nossos custos também, otimizou a vida das advogadas, e está todo mundo feliz, está tudo ótimo, né? A gente entendeu que dá, sim, para trabalhar com total produtividade. Se a gente analisar o time sheet do meu escritório, por exemplo, que é a nossa alocação de horas, está sendo até muito mais produtivo. Tem meninas até vou ter que pagar hora extra ou fazer banco de horas, trabalharam muito. Chega, pode trabalhar um pouco. Não, brincadeira. Mas acho que é essa adaptação que é importante, né? Já dizia Charles Darwin que não é o mais forte sobrevive, mas é o mais fácil a adaptação, né? Aquela pessoa que se adapta mais facilmente. Então, eu acho que esse é o grande segredo agora. Os empresários precisam aprender a se adaptar com essa pandemia, com essa nova realidade, porque por mais que a gente está falando, o novo normal vai ser mais ou menos como a gente está vivendo hoje, né? Não vai ser mais como a gente vivia antigamente. Então, a gente tem que aprender e enxergar e se adaptar e ter a consciência disso. É o novo normal, não adianta. É isso. O mundo já não é mais o mesmo, né? Já não existe, aquele mundo já não existe mais. Sem noção, Tati, que a gente não vai poder nem mais apagar a velhinha de bolo de aniversário? Nossa, né? Vou ter que pegar a velhinha agora, tirar a velhinha, né? Deixar cair cera no dedo, soprar de longe, porque não pode mais assoprar no bolo. Gente, até melhor, mudou tudo, cara. Mas hoje eu vi uma pergunta, eu vi um pedaço da entrevista do governo de São Paulo, porque estava falando da vacina, que eles fizeram um acordo ontem, né? Assinaram uma vacina que está avançada, mas essa vacina que já está avançada, que falta alguma última fase, que eles vão testar em 9.000 pessoas aqui no Brasil, a previsão é que junho do ano que vem ela esteja totalmente disponível. Então, nós estamos falando de mais um ano. E aí um repórter perguntou para o governador, ele foi até bem mal educado com o repórter, né? O repórter perguntou, isso significa que nós vamos ter mais um ano de lockdown aí? Ele falou, não é isso, tal, mas não soube explicar. Porque, na verdade, o problema permanece. Você ficar em casa não resolve o problema da contaminação. E vacina vai demorar. A vacina mais próxima que eu ouvi falar é uma da Johnson & Johnson, é coisa para dezembro, né? E precisa ver se chega no Brasil logo no começo. Então, é uma coisa que nós vamos ter que conviver.
Mas eu acho que podemos ir caminhando aqui para o encerramento, e eu queria agradecer as pessoas que estavam aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí no chat que a gente faz Vou ainda. tirar uma foto nossa, hein? Olha lá. Eu queria saber se a Tatiana, o que ela teria para acrescentar para as pessoas, se ela tem um contato que ela queira deixar para alguém se interessar em conversar contigo. Sim, olha, a minha empresa se chama Felicitar. Era um pouco meio difícil de escrever, então eu vou deixar o telefone, é 11 97 6160 133. Ou pelo meu nome que está aí, ó, tatianatondato@uol.com.br. Entrem em contato, nem que seja para perguntar, se quiser aprender como comprar à vista, que esse é o segredo de você se reestruturar e nunca mais ter problema. Se você tiver uma consciência de compra à vista, você vai demorar para resolver seus problemas, depende do tamanho dele, mas depois que você resolver, você não entra mais em dificuldade, não nesse aspecto, não nesse nível. E faça reservas, né? Pense em preservar seu futuro também. Eu quero agradecer vocês também, nossa, um bate-papo super bacana, super... É uma escola, é uma faculdade isso aqui. Estamos todos aprendendo um pouco, né? Andréia, por favor, queria acrescentar para as pessoas? Acho que eu falei bastante. Eu até gostei de ter feito 6 dicas de evitar a recuperação judicial. Depois vou escrever um blog sobre isso. Legal. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, né? O Brasil ele não aceita empresários amadores. As pessoas precisam cada vez mais se profissionalizar, precisam buscar a gestão profissional dos seus negócios. E para isso a gente não consegue fazer sozinho. Então, buscar bons parceiros para o seu negócio é fundamental. Não dá para a gente fazer tudo. A gente tem que criar essa consciência de pedir ajuda, sim, sempre, né? Não dá para você ficar pegando modelinho de contrato no Google e achar que tá tudo certo. Não, não é. As coisas são muito sérias no Brasil e estão ficando cada vez mais sérias com essa profissionalização. Então, a dica que eu dou é essa. Trate a sua empresa todos os dias como se ela estivesse numa crise, né? Porque a gente acha que, não para ficar desesperado, não é isso, com pânico e tal, mas sabendo que a qualquer momento, né, pode acontecer alguma coisa, como aconteceu agora nesse momento de pandemia. Então, se você não estiver preparado, como a Tati disse, com uma reserva de capital, com uma estruturação de tecnologia no seu negócio, com ideias alternativas, e sempre pensando fora da caixinha, o que eu posso fazer de diferente, né? Eu acho, sim, que a sua empresa tem muitas chances de você sobreviver a essa crise e qualquer outro que virá. Se você estiver sempre atento a isso e sempre preparado. E não opte pela recuperação judicial, que é o tema da nossa palestra aqui. Hashtag não a recuperação judicial. Não caia no conto do vigário, isso não é legal. Vou criar uma hashtag recuperação judicial não é legal. Não é legal. Hashtag recupere sua empresa. Desculpa ser um pouco assim, calorosa, porque assim, é um tema meio chato, meio boring, se a gente for pegar fundo o que diz a legislação, então eu quis trazer um panorama extra, né, da legislação, de pegar essa legislação a fundo, como é uma recuperação judicial. Enfim, se alguém quiser depois saber mais disso, estiver pensando efetivamente, nossa, ela fala tanto que não é, será que não é mesmo? Pode me chamar no particular, que eu vou tirar dúvida de vocês, tá? Mas eu saiba que não é bacana, não é legal, não é fácil, e eu vou ser sincera, se você até procurar os índices, poucas são as empresas que saem da recuperação judicial. Isso é importante dizer aqui. Pouquíssimas são aquelas que conseguem cumprir o plano que foi feito, sem multas, sem penalidades, e que não acabam levando à própria falência, né? Então, fica aí outro detalhe que eu acabei não falando, mas acho que é importante nessas considerações finais. Obrigada, Reinaldo, mais uma vez. Obrigada, Tati. Obrigada a todos pelo tempo que estiveram aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês duas a disponibilidade para estar aqui explicando para o pessoal. Nós vamos continuar procurando o que tem de interessante para os empresários, né, os pequenos empresários, especialmente aqui da nossa cidade, São Caetano, né, e tentar ver o que podemos fazer para ajudar, porque essas 600 mil empresas fechando no Brasil são pelo menos mais de 1 milhão de empregos que sumirão.
Tá? Eu gostaria de agradecer de novo as duas e boa noite a vocês e boa noite ao alunos participantes. Pois não, André? Renato, só uma coisa que eu esqueci, a gente criou, nesse momento de pandemia, se vocês quiserem, posso disponibilizar também, alguns e-books com todas as matérias e legislações atualizadas de tributação trabalhista, a própria recuperação judicial, contratos, LGPD. O que eu vou falar? Eu vou fazer, se vocês quiserem, entra lá no Instagram do escritório, Juliana Advogados, manda um direct com o e-mail de vocês, ou por ali mesmo eu posso mandar para vocês esse e-book. Tem várias dicas legais, tem inclusive esse projeto de lei da recuperação judicial, com todas as possíveis mudanças na legislação atual. Tá pronto, é só disponibilizar para vocês, é gratuitamente, tá? Essa foi a nossa contribuição para a crise. A gente fez também, trabalhou muito para criar esses e-books. Muito bom. Perfeito, muito obrigado de novo, André, obrigado, Tatiana. Eu que agradeço, Reinaldo. As pessoas estão elogiando bastante a qualidade das explicações. Muito bom para nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.